Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos tratar de um tema um tanto quanto complexo, mas muito necessário de ser explicado, reforma política. Afinal, o que é a reforma política? O que ela pode trazer de bom para a sociedade? Como pode ficar o sistema eleitoral? Pois é, reforma política é o tema desta edição do Câmara em Pauta. E para este debate, trago aqui hoje o vereador do PT, professor Rômulo Ornelas. Olá, vereador, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado. Estou aqui à disposição. Também com a gente o vereador do PSDB, Gilvan Passos. Vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado, eu que agradeço o convite. E também com a gente um especialista na área, um professor de ciência política da Universidade de Guarulhos, a UNG, o professor Marcos Antônio Silva. Olá, professor, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. É uma alegria estar aqui. Portanto, então, vamos debater o que seria a reforma política. Queria começar pelo senhor, professor, já que o senhor é hoje a visita aqui da casa, os vereadores já são da casa. Queria começar pelo senhor uma explanação um tanto quanto mais teórica. O que seria exatamente a reforma política para a gente tentar trocar em miúdos para quem está em casa entender? O sistema eleitoral, ele consiste basicamente em toda a estrutura que conduz uma pessoa ao exercício do poder. A legislação eleitoral ela é complexa, ela envolve estruturas partidárias, envolve aptidões, competências do cidadão. E a reforma política é exatamente uma cirurgia que se pretende fazer dentro desse sistema. Uma cirurgia que acontece para aprimorar esse sistema, para modernizar, para fazer com que o diálogo entre o eleitor e o eleito se torne mais próximo e se torne mais atualizado com as demandas da sociedade. É bem necessária, inclusive, essa discussão, porque agora está muito em voga, depois dos protestos últimos que aconteceram no mês de junho, um dos anseios da população que foi detectado, né, seria a reforma política. Na visão do senhor, vereador Rômulo, a reforma política é necessária? O que seria para o senhor essa reforma política? Tem que passar por quais pontos? Ela é super necessária e urgente, né? O ponto principal é o financiamento público de campanha. Não dá para fazer política, não dá para fazer campanha eleitoral sendo financiado pelo poder privado. O poder privado financia as campanhas eleitorais no nosso país e depois quer em troca. Eu acho que aí está o berço das corrupções que existem no nosso país. Eu acho que a reforma política ela tem que ser debatida, mas tem que passar o principal ponto são os tipos de financiamento que faz de campanha nesse país. O financiamento ele tem que ser e deve ser um financiamento público e colocar todo mundo no mesmo patamar numa eleição. Existem diversos pontos que a gente vai aprofundar e entrar aqui mais para frente no programa. E agora eu queria um panorama, seu vereador Gilvan Passos, também, geral dessa reforma política. O senhor acha que é necessária mesmo? É preciso mudar? Sim, eu acho que demorou. Eu acho que está na hora de realmente acontecer algo, tem que mudar. Eu, até na fala do vereador Rômulo, eu concordo, mas fica uma pergunta, né? E esse dinheiro, mais uma vez, por isso que tem que aprofundar muito essa discussão, o povo vai pagar, porque a partir do momento que se vem o financiamento público, mais uma vez, eu vejo que o povo vai pagar. Eu concordo com o vereador Rômulo, mas às vezes eu fico me questionando, por exemplo, quanto se gastaria numa campanha, por exemplo, de vereador? Teremos candidatos a vereadores no país todo. Quantos candidatos disputam uma eleição? Quanto de dinheiro é necessário? O mínimo possível. É claro que eu vejo que a preocupação do vereador Rômulo, e que eu concordo com ele, é que infelizmente existe uma diferença muito grande. Quem tem dinheiro, ele sai lá na frente. E também quando tem alguém por trás disso, lá na frente ele vai cobrar. Eu até vejo que primeiro nós temos o excesso de partidos, isso é um ponto de vista meu. Então eu acho que uma das primeiras coisas era a gente
avaliar esse número de partidos que nós temos hoje no nosso país. Também vamos falar um pouco mais para frente aqui da reforma partidária, que talvez devesse vir junto com a reforma política. Professor, seria a reforma política a principal resposta do governo federal, então, para esses protestos da população? A população, muita gente diz que não há vontade política em se fazer essa reforma na política brasileira. O senhor pensa assim também? Olha, relativamente sim. Eu acho que não é essa a resposta que foi solicitada pelo chamado grito das ruas, né? O que as ruas solicitaram foi a melhora na prestação de serviços públicos, foi um Estado mais presente, foi um Estado mais assertivo, um Estado mais positivo. A reforma política, ela, no meu modo de ver, ela é necessária e de há muito. Mas não podemos tratá-la desse modo como se fosse uma colcha. A reforma política é um todo. E discutir, por exemplo, como o vereador apontou no que refere ao financiamento. O financiamento público de campanhas, ele é, digamos assim, ele é profilático, né? Ele limpa, dá aquela ideia de asepsia do processo eleitoral. Por outro lado, como é que se pulveriza isso no interior? Como é que se faz? Como é que se alcança? Para que isso pudesse ter efetividade, nós teríamos que realmente verificar a quantidade de partidos. Tá? Seria preciso o voto em listas, né? Lista aberta, lista fechada, voto distrital, distrital puro, distrital misto. Né? Então, existem várias outras questões que não conseguem andar desacompanhadas. A reforma política é um todo. Se ela for tentada de modo segmentado, ela nunca vai produzir o efeito desejado e pode, inclusive, nos submeter ao risco de uma distorção maior. Se nós voltarmos ao início da sua pergunta, a conexão que existe entre essa empreitada de uma reforma política como resposta ao que houve nos movimentos do mês de junho, eu acho que é um grande equívoco. Eu acho que é uma demonstração de não leitura correta do que houve dito nas ruas. Quer dizer, então, no seu entendimento, a reforma política é necessária, já deveria ter sido feita, mas não foi isso exatamente que a população pediu. Exato. Não sei, aí provocação minha como apresentador do programa. O senhor não acha que, de repente, esses anseios por melhores condições de saúde, por melhor transporte no país, não passa também pela reforma política? Talvez uma reforma política possa dar essas melhores condições para o povo? Olha, você tem absoluta razão, porque a principal conquista de uma reforma política é a melhora na representação. Tá? Nós vamos ter uma atualização, um aprimoramento do processo de representação. Nós vamos ter uma aproximação maior entre eleitor e eleito. Nós vamos ter uma conexão maior entre a responsabilidade do eleitor e a responsabilidade do eleito. Nesse caso, há de se aguardar um subproduto, como subproduto disso, a melhoria do serviço público e, nesse caso, a efetiva resposta às ruas. Mas veja, isso tudo se dá pela via de um processo. E processo, o próprio nome deduz, processo é um conjunto de atos sucessivos que precisam ser tomados e isso leva tempo. Então, diante de uma circunstância como a que foi vivida no mês de junho, em que se clama por melhora no atendimento de saúde, melhora no atendimento de educação, são atos que não podem esperar por um processo tão complexo quanto o processo da reforma política. Perfeito, exige medidas mais urgentes, né? Eu penso que sim. Vereador Rômulo, o senhor que é do PT, partido da presidente Dilma, e a presidente Dilma queria instituir uma Assembleia Constituinte para que se fizesse a reforma e a Assembleia até o momento não vingou. Por que o senhor acha que não vingou essa Assembleia? Eu acho o seguinte, que não vingou porque o Congresso não quer. O Congresso ele é conservador, quer que mantenha o sistema eleitoral que está, porque interessa para uma grande maioria lá, o sistema conduzido pelo poder privado. Então, a presidenta Dilma, ela propõe uma consulta à população, quer dizer, consultar a população, que tipo de reforma que a população quer, que tipo de regras Aí seria eleitoral. O plebiscito, então, né? A consulta à população. Consultar a população, plebiscito, claro que é um plebiscito. Referendo nunca, né? Referendo é você referendar aquilo que alguém criou e você está assinando embaixo, que é uma coisa que você não participou. O plebiscito,
a população vai construir, né? Vai construir um tipo de representação. É bem verdade que as manifestações de rua, além das cobranças do serviço público, que são realmente ineficientes nesse país, também foi questionado a representação, né? As instituições, todas elas foram questionadas nas ruas, né? Eu, particularmente, não acho que sou bem representado no nosso país por alguém que foi financiado pelo poder privado. Ele está lá representando quem o financiou. Então, eu acho que a representação não pode ser conduzido pela iniciativa privada. Eu acho que tem que ser feito pela população. Quem tem que financiar a campanha eleitoral não é o empresário, é a população, não é um setor privado da economia do país. A gente vai entrar, então, no debate do financiamento de campanha. Antes, queria ouvir do vereador Gilvan se o senhor acha também, vereador, que não há vontade política de se fazer a reforma. Em parte, sim, e partes eu acho que não. Eu acho que talvez a presidente Dilma ela não foi muito clara nas suas propostas. Eu acho que ela teve uma boa vontade. É claro que no momento a qual o país passava pelas manifestações, é claro que todos aguardavam uma resposta rápida do plano federal, estadual, do Congresso, enfim. E eu acho que ela não deixou claro quais eram realmente as propostas. Nós vamos pedir para que o povo se manifeste. Tá bom, mas em que sentido? Vocês vão se manifestar em quê? O que vocês querem de verdade? E eu vejo que naquele momento não foi isso. Eu, pelo menos, não entendi isso. Eu vejo que ela teve boas intenções, claro, porém eu acho que ela não foi clara no que ela ia propor. E com isso, você pode ver que a própria população, ela, né, como disse o professor, ela ficou dizendo, espera um pouquinho, nós queremos sim uma reforma política sim, nós não estamos contentes com o que nós estamos vendo aí. Não é o partido A, o B ou o C, é todos, nós não estamos contentes. Mas não é isso a nossa prioridade. Hoje a nossa prioridade é a saúde, que está um caos, hoje é o transporte, hoje é a educação, hoje é a habitação, enfim. Foi isso, foi a gota d'água que a população chegou e disse assim, não é isso que nós queremos. Passa pela reforma política? Sim, passa pela reforma política. Mas naquele momento não era isso a prioridade do povo que foi para a rua dizer, olha, nós estamos aqui. Aquele jovem de 14 anos, de 13 anos, quando houve essa mudança no país, que eu acredito que ela foi positiva, e hoje ele está com 20, com 21 anos, com 22, e talvez quando ele tinha seus 14 anos, que ele escutava o pai, ou ele escutava um programa de televisão, ele até acreditou nisso, e o tempo foi passando, ele falou, espera um pouquinho, não é isso que eu quero. E aí ele foi para a rua para dar esse grito, ei, nós estamos aqui, nós queremos uma mudança verdadeira. Mas de que maneira, então, o senhor entende que a resposta poderia ser mais rápida? O que o governo ou as instituições políticas poderiam fazer para dar uma resposta mais rápida a essas pessoas? Não, exatamente. Quando nós estamos falando sobre a reforma política, não era isso que eles estavam pedindo naquele momento. Eles estavam pedindo sim, ei, você que é um político, você que está nos representando aí, você precisa fazer algo para mexer na saúde, na educação, no transporte. Então, eu acho que a resposta deveria ser esta. Espera um pouquinho, realmente a saúde está assim, a educação está assim, nós vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar aquilo, e aí dizer, mas para haver mudança, nós precisamos fazer uma reforma política. Só que quando a gente fala sobre reforma política, eu acho que tem que ter uma reforma também na mente da pessoa, na mente do eleitor. Eu acho que a pessoa que ela diz assim, eu não gosto de política, eu odeio política, todo mundo é ladrão, ninguém presta, espera um pouquinho. Ele é o mais errado, porque ele discute tudo, mas ele não discute algo que mexe realmente com ele diretamente. Basta nós vermos aqui a Câmara Municipal. As sessões aqui, você vê a maioria dessas cadeiras todas vazias. Significa o quê? O eleitor, ele não está interessado em discutir a política. Então, eu acho que primeiro tem que ter a reforma política sim, os políticos têm que mudarem sim, mas os políticos, a qual eu faço parte, nós só vamos mudar realmente quando o eleitor mudar.
O eleitor também precisa se politizar mais. Claro. É fato. A gente vai fazer uma pequena pausa no Câmara em Pauta, então, na sequência, aí sim vamos discutir os principais pontos da reforma política, os principais pontos que hoje estão sendo debatidos pelo Congresso Nacional, inclusive no portal E-Democracia. Tem uma página específica para a população poder dar ideias e alguns pontos já estão sendo debatidos pelo grupo de trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre reforma política no cenário nacional, na política brasileira. Recebendo aqui para este debate hoje o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, o vereador Gilvan Passos, do PSDB, e o professor de Ciência Política da Universidade de Guarulhos, a UNG, Marcos Antônio Silva. Bom, então agora, senhores, vamos entrar nas questões evidentemente práticas da reforma política. Como eu disse anteriormente, há hoje um portal chamado Portal E-Democracia, né, do Congresso Nacional, e lá há um grupo de trabalho e algumas discussões estão sendo feitas até online para chamar a população a participar e tal, porque hoje as redes sociais não podem ser desprezadas, inclusive levaram muitas pessoas às ruas. Então existe esse portal e uma página só para discutir a reforma política. Já houve uma audiência pública e vão haver outras, com certeza, e para discutir então a reforma política, e alguns pontos foram levantados. Então vamos lá, começando pelo o voto, a maneira como se vota hoje, principalmente para os cargos legislativos. Existe lá o voto proporcional, como é hoje, né? Mas todo mundo tem gente que defende voto distrital, voto distritão, que seria o voto exatamente no vereador, aqueles que têm mais votos entram. Para vocês, como é que deveria ser o processo de voto, principalmente para vocês que são parlamentares e que recebem os votos da população? Começando por você, professor Rômulo. O primeiro, você não pode personalizar o voto, né? Eu acho que você tem que valorizar o partido, valorizar a ideia. Isso é um ponto fundamental. Agora, tem várias questões aí para você colocar. Quer dizer, né? só para a gente deixar bem claro, então o senhor acha que as pessoas devem votar no ideal, no partido em primeiro lugar, e não na pessoa. Né? E isso passa por um ponto importante. Existe um movimento nas redes sociais, que eu concordo plenamente, que é a questão do tempo de um mandato de um parlamentar, seja ele vereador, deputado. Acho que um vereador se perpetuar no poder, 3, 4, 5, 10 anos no poder, isso é uma aberração da democracia. Vira profissão, né? Isso é uma profissão, vira profissão, isso é uma aberração. Eu acho que 2, 3 mandatos para um vereador é o suficiente, ou para um deputado é o suficiente. O senhor limitaria, então, a quantidade de reeleições para cargos legislativos? Porque não adianta você falar assim, não, mas o eleitor vai limitar isso, não vota. O eleitor vê que o candidato tem 2 mandatos, 3, ele não vota mais. Não é bem por aí, né? Eu acho que a legislação tem que limitar essa quantidade de mandato para um parlamentar. E mesma coisa para o executivo, né? Senão você vai fazer um absolutismo, o rei sou eu, né? Aí o cara com poder econômico na mão se mantém eternamente no poder, criando uma política fisiológica e não sai mais. Eu acho que tem que limitar mas pelo voto o senhor entende que tem que continuar, então, da maneira proporcional, hoje, como está? Tem sim. E aí limitar o poder do legislativo. E outros pontos importantes também, que é a questão que eu defendo, o voto facultativo. Esse negócio de ser obrigado em democracia, isso é absurdo. É a aberração também da democracia. Faculta o voto, vai quem quer. O voto deveria ser um direito, não um dever. Não, né? Exatamente. Na democracia, você não pode ser, não é uma obrigação, é um direito nosso de eleger alguém e participar do processo. Não é uma obrigação. Quando passa a ser obrigação, você
acaba impondo na população você fazer aquilo que às vezes ela não quer ir, entendeu? É um direito que eu tenho de participar do processo eleitoral. É um direito que eu tenho de participar ou votando ou sendo votado. É isso. Vereador Gilvan, como é que o senhor vê a questão, então, tanto na parte do voto, se é proporcional no seu entendimento, distrital, ou diretamente na pessoa, ou então no partido, como citou aqui o vereador Rômulo, e a parte do voto facultativo? Vejo que o voto proporcional é o que tem funcionado, precisa ter algumas mudanças, mas eu vejo que ainda não estamos prontos para esta mudança. Quanto ao voto facultativo, eu vejo assim, bom seria que o eleitor já tivesse esse entendimento, porque hoje é algo, e eu concordo com o vereador Rômulo em partes, quando na democracia, eu tenho direito, se eu vou ou se eu não vou. Esse é um ponto que eu também defendo. Porém, eu vejo que a nossa população, o nosso eleitor, infelizmente, ele não está pronto. E aí é o perigo. Qual que é o perigo? Geralmente você vê que quando vai chegando uma eleição, a pessoa que deveria participar, as pessoas que deveriam realmente estar discutindo isso no dia da eleição, ele ir conscientemente, votar, geralmente ele prefere já na sexta-feira pegar o seu carro e ir para a praia. Ele vai embora, que ele diz assim, não, eu não acredito, ninguém vai fazer nada, não vai ter mudança. E aí é onde eu me preocupo. A pessoa que tem dinheiro, e nós temos visto isso em várias eleições, não só na cidade de Guarulhos, mas eu fico imaginando o que não deve ser em lugares onde a dificuldade é maior, onde a pessoa que tem dinheiro, ela está disputando um cargo e ela vai num determinado lugar e ela diz, bom, aqui eu vou pagar 100 pessoas, aqui eu pago 200, aqui eu pago 50, essas pessoas no dia vão votar, já vão com o número lá do candidato. E aí seria bom, porque quando não é do jeito que é hoje, a maioria das pessoas, elas dizem, para que eu vou votar? Nunca muda nada. Então eu acho assim, e aí aquela que recebeu o dinheiro, ela vai votar naquela pessoa, aquela pessoa que muitas vezes não representa nada a sua comunidade, que não representa a sua cidade, vai ficar fora de uma eleição. Para aquele que tem dinheiro e ele vai estar lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou no Senado, vão para lá para representar eles e alguém que está por trás deles, e aquele que realmente tem algo para defender, que acredita, fica fora. Então, eu acho que o nosso país ainda não está pronto para isso. Quer dizer, o senhor entende então que se o voto for facultado à pessoa, teremos mais compra de votos do que já existe hoje? Com certeza. Essa é a minha opinião, com certeza. Porque basta, você faz uma pesquisa, pergunta, quando chega eleição, se for feriado então prolongado, a gente vê, vereador Rômulo, que infelizmente você vê as vias aí para a Baixada Santista, para o litoral norte, lotada. E, infelizmente, aquela pessoa que não é culpado, não estou dizendo que aquela pessoa é culpada, é que, infelizmente, o sistema está levando as pessoas para isso. Então, eu acho que tem que ter uma discussão maior, o nosso eleitor tem que estar preparado, a sociedade tem que estar preparada, por isso que eu acho que a educação neste país é fundamental, né, para que realmente a pessoa entenda o valor que tem o seu voto. Porque eu acho que a pessoa que não vota, isso é a minha opinião, eu respeito o voto de todos, quem quer anular, quem quer deixar, quem vota em branco, só que eu acho o seguinte, seria pessoas que não deveriam discutir política, porque a partir do momento que ela se omite, então ela vai discutir o quê? A mesma coisa dentro da tua casa. Tem alguém dentro da tua casa que nunca faz nada para melhorar dentro da tua casa e só critica. Desculpa, eu acho que esse eu não devo ouvir.
O direito precisa ser exercido na sua plenitude, né? Só para dar um exemplo do que o senhor citou, aqui em Guarulhos, nas últimas eleições municipais em 2012, no segundo turno, 31,5% do eleitorado não votou de alguma forma. Ou se abstiveram, ou votou nulo, ou votou branco. Então, o eleitorado de Guarulhos representava 825.719 eleitores, 260.881 não votaram para as eleições municipais, segundo turno, candidatos a prefeito, então. Aí fica realmente difícil discutir política. O eleitor também precisa se politizar, também é necessário. Por que o senhor acha, professor, que o eleitor é tão descrente na classe política? Ele reflete, basicamente, aquilo que ele recebe em contrapartida, né? Na verdade, eu acho que há um descompromisso generalizado, né? Um descompromisso do eleitor para com o eleito e um descompromisso do eleito para com o eleitor. Isso é infelizmente... Quer dizer, ninguém está respeitando ninguém, então. Ninguém respeita ninguém. Esse seria um objeto a ser bastante debatido numa reforma política, né? Ou seja, uma forma de aproximar as duas partes, né, essenciais. Agora, dentro do espírito do que foi perguntado no início, eu, sinceramente, também não sou favorável a uma implementação imediata do voto facultativo. Eu penso que o voto obrigatório, ele ainda é pedagógico. Essa abstenção que houve nas eleições, não só aqui de Guarulhos, mas isso chamou muito a atenção à época da divulgação dos resultados, ela mostrou ser um embrião que veio, de alguma forma, mostrar alguma forma de germinação em junho. Essa abstenção não foi aquilo que, digamos assim, um protesto do eleitor para com o processo eleitoral. Eu acho que foi um protesto do eleitor para com, olha, se são esses os candidatos que vão para o segundo turno, obrigado, não gosto, né? Então, aí acho que não foi uma resposta aos candidatos, foi uma resposta aos partidos, foi uma resposta às possíveis coligações que se formariam a partir de um vencedor, né? Esse processo do governo de coalizão que surgiu de 20 anos para cá, tá? Essas coalizões, isso tem se mostrado um tumor na vida política do Brasil. O senhor acha que numa reforma política isso também deveria mudar? As coligações gigantescas? Olha, na verdade eu acho que naturalmente isso muda à medida em que se problematiza um pouco mais essa facilidade que os partidos têm de mercantilizar o seu espaço, de mercantilizar a sua própria existência, né? O que afasta o eleitor, o que afasta o cidadão, vamos até colocar de uma forma melhor, o que afasta o cidadão da militância política é pensar em enxergar o partido como um cartório, né? Enxergar o partido como um balcão, não enxergar o partido como um local de debate ideológico, como um debate de projetos, né? Há muito poucas agremiações que basta fazer uma contemplação na própria internet. Eu coloco a sigla do partido.org, aí o Google já me leva ao estatuto de cada partido. Eu olho para os estatutos e olho para os representantes, eu duvido que especialmente os partidos que têm menos representação, que os seus representantes tenham a mais vaga ideia do que diz o seu programa partidário. Tá? Não existe diálogo interno nos partidos. A reforma política ela precisa acontecer, acho que preliminarmente, dentro dos partidos. Também dentro dos partidos, com certeza. A gente citou aqui o voto facultativo porque foi a segunda ideia mais votada pelo portal lá, Democracia. É a segunda ideia nos tópicos, né? Na verdade está empatada com algumas outras, mas em segundo lugar. Na primeira estão os fins a alguns privilégios que os parlamentares detêm, mas aí a gente vai entrar até mais para frente no segundo bloco. Só para a gente entrar no assunto antes de ir para o intervalo, professor Rômulo, vamos falar então de financiamento de campanha. Hoje o financiamento de campanha é feito como e como o senhor defende que seja feito numa reforma política? O financiamento tem que ser público, claro. Eu acho que não tem que ter recurso de campanha. Eu acho que quando o senhor diz público, viria de onde? A Justiça Eleitoral que controla isso aí. Se você vai, o que é uma campanha? Você vai soltar um panfleto na campanha?
que esse panfleto seja dado pela Justiça Eleitoral, não é criado pelo vereador ou pelo candidato a vereador, pelo candidato a deputado, porque a Justiça Eleitoral controlando, né, nada de recurso financeiro de acesso a candidato ou partido. Não tem que haver. Eu acho que nós temos uma mania de ficar colocando a sujeira debaixo do tapete. O vereador Gilvan citou que no voto facultativo gera mais corrupção ou compra de voto, né? Existe mais compra de voto eleitoral do que nós temos hoje? É um absurdo. E não adianta você falar, você tem prova? Claro que não. Claro que ninguém tem prova, porque as coisas são feitas veladas, de maneira descarada, vai nos bolsões de miséria para ver como é que é feito isso aí. E todo mundo coloca uns panos quentes em cima disso. Você acha que não, é tudo certinho? Certinho nada. É compra de voto absurda na cidade. A eleição se faz através de compra de voto. Ninguém gosta de falar disso, porque você fala assim, mas você não tem prova. Não tem prova, eu realmente não tenho, mas vai lá ver para você ver. Vai participar de um processo eleitoral. Eu não tinha participado diretamente. Quando eu participei de eleição, eu me assustei como é que era o negócio. Você quer participar? Eu participo na eleição de maneira ideológica, né? Participei mostrando propostas, debatendo, mas você vê como é que funciona. O processo é cruel. Então não adianta você querer esconder a sujeira debaixo do tapete e falar que então por isso que o processo de financiamento público de campanha com o controle da Justiça Eleitoral, não de controle de partido nem de candidato. Infelizmente, é uma pena que a gente veja uma figura pública que deveria representar a sociedade se aproveitar da carência de algumas pessoas para ali fazer o seu curral eleitoral. E por outro lado, o outro lado também tem o eleitor, também há uma parte do eleitorado que já está de maneira viciada, esperando a eleição para ele ganhar vantagem nisso aí. Eu acho que também tem que criticar todos os lados. Todos os lados estão errados quando participa da eleição de maneira mercadológica. É uma pena para as duas partes, mas infelizmente o eleitor acaba sendo a parte mais fraca da corda, né? Porque principalmente os mais carentes, mas a gente vai voltar a discutir esse assunto na volta do intervalo, porque eu quero ouvir também a opinião do vereador Gilvan, claro. Reforma política, hoje o tema do Câmara em Pauta, a gente faz mais uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre reforma política. Não deixe de participar com a gente, mande seu e-mail para camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Mande as sugestões de temas que você gostaria de ver debatidos, discutidos, conversados aqui na nossa mesa redonda, que é o Câmara em Pauta. Afinal, o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. Hoje, então, discutindo reforma política no Câmara em Pauta e recebendo aqui comigo, no estúdio, o professor Rômulo Ornelas, vereador do PT desta casa, vereador Gilvan Passos, do PSDB, e Marcos Antônio Silva, professor de Ciência Política da Universidade de Guarulhos, a UNG. Bom, senhores, falamos então anteriormente sobre financiamento de campanha, né? O vereador Rômulo defendeu a opinião sobre o financiamento público. Eu queria ouvir o senhor, vereador Gilvan Passos, inclusive dessa questão de compra de votos também, que o senhor já citou. Eu volto a dizer que sobre o financiamento público,
eu não sou contra, eu gostaria só de entender melhor da onde viria o dinheiro e se realmente isso iria melhorar. Eu concordo, o vereador Rômulo, ele defende e ele acredita, e ele está certo, que deveria ser igual a todos, mas infelizmente, nosso país, a cultura do nosso país ainda não é essa. Eu acredito que mesmo que hoje as campanhas fossem todas financiadas, fosse financiamento público, eu ainda acredito, vereador Rômulo, que aquele jeitinho daquele que ainda tem dinheiro estaria aí. E aí seria, na minha opinião, seria pior ainda, porque nós estaríamos usando dinheiro público para campanhas onde não ia resolver o problema. Seria muito bom, como o vereador Rômulo disse, se isso no nosso país fosse implantado. Que bom seria, porque nós iríamos disputar uma eleição de igual para igual. Mas eu acho que isso iria sim ter esse dinheiro público, nós iríamos gastar, mas da mesma forma como o vereador Rômulo disse, é descarado que a gente vê, principalmente na periferia, a compra de votos. A gente vê isso, é triste, aquele que tem dinheiro, ele não nem lá ele não aparece, mas ele contrata milhares de pessoas para que no dia da eleição, né, a pessoa vá até a escola para votar e quando ela sai já tem algo esperando ela ali. Então isso é uma vergonha. Culpa do político e culpa daquele que se deixa ser comprado, que se vende por R$50, por R$60. Então, infelizmente, eu acho que nós temos que mudar, tem que mudar sim, a cultura brasileira, a cultura do eleitor. Ele tem que saber que o voto dele é muito importante. O voto daquele senhor, daquela senhora que mora lá na periferia, que mora lá no norte, nordeste, independente de onde ele estiver, o voto dele tem o mesmo poder do que o voto de um grande empresário. É um voto só, mas infelizmente ele ainda não tem essa consciência. Então eu acho que nós temos que ter mudanças, mas ainda passa principalmente pela cultura. Para isso a educação, como o senhor disse, é fundamental. Só para deixar claro a sua posição, então o senhor é favorável ao financiamento público ou não? Eu gostaria de Ou sim com restrições? Sim com restrições. Gostaria de entender melhor. Aí como a gente está preocupado em ouvir a população, o que a população acha disso? Volto a dizer, a leitura que o vereador Rômulo faz, ela é maravilhosa. Eu acredito sim, quem sabe nossos netos, nossos bisnetos vão poder ver isso. Nesse momento ainda não. Eu acho que a população ia querer bater nos políticos, vereador Rômulo. O quê? É nós que vamos estar financiando também a campanha de vocês? Não é isso que o vereador Rômulo defende, eu acredito nisso sim. Mas eu ainda acho que a população não está pronta, ela não ia gostar disso não. Pode esclarecer, vereador Rômulo? Não, eu defendo que... De onde deveria vir os recursos? Não, os recursos públicos são recursos da população, nosso. Mas não vai para partido nem para político, vai para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral que tem que gastar com campanha, para apresentar à população os candidatos registrados Por exemplo, então eleitoral. Vamos simular. Se uma grande empresa quisesse investir na campanha, calma, deixa eu colocar aqui para o senhor, para ver se é isso mesmo ou não. Se uma grande empresa quisesse investir na campanha, ela depositaria os recursos para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral poderia distribuir, ou nem assim para o senhor vale a pena? Não. Financiamento privado nunca. Essa grande empresa, teoricamente, já está tributada. Então, que é isso aí que vai financiar a campanha eleitoral. Então as fontes de recursos seriam quais? Não passando por partido e por candidato. Passa pela Justiça Eleitoral. Como é que se faz campanha? Não é no rádio, televisão, panfleto? Como é que se faz? Quais são as regras? Quem faz esse panfleto? A Justiça Eleitoral faz e mostra à população. Tem o candidato é esse. Mas o dinheiro tem que sair de algum lugar, né, vereador? Pois dos tributos do país. Né? Dos impostos. Dos impostos. Nós pagamos imposto para quê? Só que esse recurso não pode ir para partido, não pode ir para candidato. Quem tem que fazer esse material de campanha é a Justiça Eleitoral. Por isso, aí faz igual para todos. Do candidato pequeno ao candidato mais forte, de tudo por igual. Não deve dar recurso de tributo a partido e nem para candidato. A Justiça Eleitoral que faz isso. É tudo igual.
Entendeu? Acaba com esse negócio a farra da eleição. A farra da eleição está deixando muita gente rica aí, viu? Agora, pelo menos, o posicionamento do senhor ficou claro. Professor, o vereador Gilvan disse que é preciso que a gente entenda melhor o que as pessoas querem, o que as pessoas estão dizendo, ensine melhor as pessoas a votarem. Como dá para ouvir a população melhor no regime político atual que nós temos? Que, teoricamente, é uma democracia, né? A democracia deveria ser o governo do povo, efetivamente. Como é que dá para ouvir melhor a população? Melhorar a participação da população na política? Antes de mais nada, prestando atenção nela, né? Porque enquanto os partidos estiverem olhando somente para si mesmos, enquanto eles estiverem preocupados com a eleição futura, em vez de exercer o mandato que eles foram eleitos, então aí dificilmente vai haver essa cognição, né? Vai haver essa inteligência. Na verdade, o que acontece no processo eleitoral do Brasil hoje é que uma eleição termina e imediatamente dá início à próxima, né? Os interesses então, partidários... Então, o senhor é favorável à reforma do calendário eleitoral também, para que as eleições se coincidam para todos os cargos? Essa é uma ideia que me agrada. Eu tenho um pouco de problemas para perceber qual mandato vai ter que ser prorrogado para que isso aconteça, né? Se serão os mandatos municipais ou se serão os mandatos dos deputados estaduais e senadores e deputados federais, né? Mas, enfim, em princípio, eu sou bastante simpático com essa ideia de um calendário único de eleições, né? Mas até para que também nós tenhamos a oportunidade de verificar um mandato, né? Observar um mandato acontecer e evitar também essas distorções terríveis que acontecem, de coligações que acontecem em nível nacional e não acontecem em nível local, né? A cidade de Guarulhos, por exemplo, teve coligações que não se concebe no plano do Congresso Nacional. Então, os partidos não mostram identidade, não mostram compromisso, não mostram, né? E pedindo um pouco de carona no debate que foi estabelecido entre os vereadores, eu achei bastante interessante o posicionamento, mas, no meu modo de ver, em relação a essa questão do financiamento, antes de qualquer coisa, o financiamento não pode ser promíscuo, né? Seja ele público ou privado. Privado ou não, ele não pode ser promíscuo. É muito difícil, eu fico encantado em ouvir o vereador, o professor Gilvan. Apesar, eu peço desculpas, mas eu vejo a tese do senhor um pouco utópica, sabe? Não vejo como a justiça eleitoral pudesse homogeneizar, sabe? Eu acho que seria o ideal, seria um objeto a ser perseguido. Mas como é que se faz, através do financiamento público, a inibição do financiamento privado? Quem garante que, apesar do investimento público numa campanha, não haverá, para aqueles que têm mais condições, investimento privado? Quando um empresário se lança candidato, como é que se inibe que ele use dos próprios recursos, além dos recursos públicos que ele viesse a receber? Então, essa é uma questão muito difícil de ser enfrentada. É muito difícil de ser enfrentada. Há alguma solução para isso? O senhor tem alguma opinião formada sobre uma possível solução? Eu vejo que, antes de qualquer coisa, é preciso entender de onde viriam esses recursos, né? Se esses recursos para financiamento de campanhas não seriam também retirados dos recursos insuficientes que são investimento, né? Nós temos um Estado que tem um problema fiscal bastante grande, nós temos um mundo complicado do ponto de vista econômico, né? O Brasil, nós já estamos mais do que... Claro, temos mais que claro que não é mais a queridinha do mundo, né? Não é mais a bola da vez. Nós começamos a mostrar algumas fragilidades e isso tudo tira oxigênio da prestação de serviços públicos, e se além desse oxigênio que a própria conjuntura econômica fornece, nós ainda tivermos que retirar para fazer um esforço de investimento eleitoral, eu acho temerário. Complicado. Vereador Rômulo, o senhor falou sobre as reeleições dos candidatos a cargos legislativos. No Executivo, o senhor pensa da mesma maneira? Que não deveria haver reeleição, ou uma reeleição só como a hoje é suficiente? Eu sou contra a reeleição de 2, 3 mandatos. Isso é um absurdo. Eu acho que cria aquela ideia
do absolutismo, a coisa do poder, a pessoa se perpetuar no poder, principalmente para parlamentar. O Partido dos Trabalhadores defende 3 mandatos para parlamento. Passou disso, eu acho que já virou profissionalismo. E política não é uma profissão. Você não é vereador, você não é deputado. Você está vereador, você está deputado. Isso passa. Você tem que prestar seu serviço e ir para frente, deixar as outras gerações estar contribuindo para a construção da democracia do país, né? Mas no Executivo, senhor, uma reeleição está ok? Coisa. Eu acho que uma eleição e a reeleição já está suficiente. Eu acho que você não pode deixar se perpetuar no poder. Vereador Gilvan, o senhor mudaria a reeleição no Executivo? E, de repente, o tempo de mandato? Que a defesa do site, né, da ideia do Portal de Democracia, e que se debate muito, é que se faça 5 anos de mandato para os cargos executivos e que não haja reeleição. Como é que o senhor vê? É interessante. 5 anos, eu acho que seria bom. Eu acho positivo, porque o Executivo, infelizmente, por isso que nós temos que ter essa mudança, essa reforma política, mudarmos a cultura, como eu sempre digo. E o Executivo, é claro, a nível federal, estadual e municipal, é claro que aquele que está exercendo o cargo naquele momento, ele já tem uma vantagem muito grande em relação aos outros. Então, eu sou favorável, sim, a 5 anos. Para o Legislativo, eu acredito que o eleitor ele possa ter ainda o direito da escolha. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal, por exemplo, vereadores que estavam na legislatura passada e não se reelegeram. Então, o próprio povo olhou e disse assim, não, olha, o eleitor olhou e disse, não, eu não vou votar de novo naquela pessoa. Ela vai mudar. Então, eu acredito que o próprio eleitor ele já faz essa mudança. Por exemplo, no meu partido. Naquele momento, 5 companheiros nossos tinham um mandato aqui na Câmara. Dos 5, somente 3 retornaram para cá. Então, o próprio eleitor, ele disse, não, eu vou querer esse de novo e aquele não. Então, eu acho que no legislativo, mas você está, então, legislando em causa própria? Não, não é isso. Talvez 3, sim. Mas um só, eu acho que não. Perfeito. A gente vai fazer mais uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta. Na volta vamos falar também sobre reforma partidária. Uma reforma política pode passar também por uma reforma partidária. É o tempo de você beber uma água. A gente volta já. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre reforma política, um tema bastante complexo, bastante abrangente e que precisa ser discutido pela sociedade, pelas instituições políticas. Por isso, Câmara em Pauta hoje falando sobre a reforma política. Talvez um pedido também das manifestações, quem sabe. Recebendo no estúdio hoje o professor vereador Rômulo Ornelas, vereador do PT, aliás, professor Rômulo Ornelas, vereador do PT, Gilvan Passos, vereador do PSDB e Marcos Antônio Silva, professor de Ciência Política da UNG, Universidade Guarulhos. Senhores, uma reforma política passa por uma reforma partidária, professor Rômulo? Se sim, de que forma se daria? Passa sim, claro. É bem verdade, nós temos muito partido. É verdade, não é? Mas também nós não podemos cair naquela falsa democracia dos Estados Unidos, que lá só se debate 2 partidos, democrático e republicano. Também não é assim. Eu acho que a sociedade ela é mais plural, tem que partir por mais
mais partidos, mas não ao chegar ao ponto aqui que nós temos registrado, aí, se não me engano, são 33, né? É muito partido que não representa todos esses pensamentos da sociedade. Eu acho que passa por uma diminuição de partidos, sim, né? Mas aí também você não pode também desmerecer o direito da minoria. Segundo o Lênin, né? Nem sempre a maioria está com a verdade. Eu acho que o direito das minorias se expressar tem que haver. Quer dizer, hoje são 33 partidos, né, que o senhor citou. Então, são ideologias diferentes, né? Teoricamente, são ideologias diferentes, porque um partido tem uma ideologia, outro partido tem outra ideologia. Ideologias diferentes poderiam aí se juntar? Eu não sei se é tanta ideologias diferentes, né? O que é, então? Porque se você pega alguns partidos, quando os partidos maiores, eles têm várias tendências dentro dos seus partidos, vários pensamentos diferentes. Eu acho que eu ainda fico naquela ali de meter o dedão na ferida e falar a verdade. Eu acho que existe interesses, né, de ter partido, né? Alguns partidos têm seus partidos para vender depois. Eu acho que é mais interesse mercadológico do que ideologia. Quer dizer, estamos falando também de comércio, né? Compra e venda de voto, compra e venda de partido. Complicado. Vereador Gilvan, para o senhor, como é que seria essa reforma partidária? É necessária, na opinião do senhor? Sim, com certeza. Não vamos também deixar aí 2 partidos, não é isso. Mas o número de partidos que nós temos hoje não dá. Até quando você vai escolher os candidatos, quando você precisa montar sua chapa de candidatos, infelizmente, como o vereador Rômulo disse, não são todos, mas infelizmente tem presidente de partido que ele sai pegando aí a laço a pessoa para ela disputar a eleição, e ele nem sabe o que ele vai fazer, ele é candidato ao quê, o que faz o vereador e tudo tal. E ali naquele bairro, às vezes, você tem, em um bairro que tem 300 pessoas, você tem 10 candidatos. E um tira voto daqui, outro tira de lá. Então, eu acho que com a diminuição de partidos, os partidos teriam condições de realmente analisar, preparar realmente quem vai disputar as eleições. Assim seria mais barato uma eleição. Eu acho que o eleitor ia analisar melhor os seus candidatos. E hoje, do jeito que nós temos aí, foi como o professor Marcos disse. Eu duvido que muitos filiados a determinados partidos ele conheça o estatuto do seu partido. Ele quer estar num partido. Ou alguém chamou ele para estar lá. É como torcer para um time de futebol, exatamente. Então. Ainda do time, Leandro, eu ainda vejo assim que o time, a pessoa nasce aquela paixão, o time pode ir para a 2ª divisão, pode estar lá na 2ª divisão, mas ele continua torcendo para aquele time. E infelizmente na política não. Hoje a pessoa está aqui nesse partido, amanhã esse partido já não é bom, ele já vai para o outro e acabou. E nada de direta aí não, viu? Não, tudo bem. Mas aí, o senhor, então, diminuiria a quantidade de partidos? Com certeza. Quantos? Vocês têm alguma sugestão de número? Vereador, professor Rômulo? Não. Existe aí, né? Não há um consenso sobre esse respeito. Não existe esse consenso. Eu até arrisco em chutar, viu, professor? Eu não sei. 10 eu acho que seria um número assim que já estava, o que não pode limitar que hoje limita, né, a quantidade de candidatos para o partido. Eu acho que você não pode limitar isso, não. Você pode, o partido quiser lançar 1.000 candidatos, que lance 1.000, entendeu? É o direito, porque aí você não pode deixar ninguém para fora o direito de alguém ser candidato. Isso é um absurdo. Você não Quer pode dizer, limitar. então a quantidade de candidatos não ia diminuir. Exatamente. Exatamente. Não, mas aí você não pode limitar o direito de alguém participar da eleição. Isso aí é aberração. Você fala, você não pode ser candidato. Quem é que pode dizer isso que não pode? Qualquer um pode, pô. Quem tem que dizer isso aí, que não pode ou não, é o eleitor. O eleitor que fala, você não pode, não votando nele. Tá certo, opinião. Professor Marcos, o senhor acha que essas manifestações populares que aconteceram, quando algumas bandeiras de partidos começaram a se colocar entre essas manifestações, foram refutadas, as pessoas também estão descrentes dos partidos? Ou esse rechaçamento significou só uma repulsa aos políticos de modo geral? Não, acho que na verdade são 2 mensagens, né? Uma endereçada à classe política. Eu ainda insisto que essa mensagem à classe política é: acordem, exerçam o seu papel,
né? E a outra mensagem é aos partidos políticos. Os partidos políticos, eles acabaram por se tornar um mau grado, né? Alguma coisa mal vista, por conta desse processo dessas coalizões, esse governo de coalizões. Isso desmerece os partidos, isso confunde, isso coloca tudo num copo de liquidificador. Como é que, por exemplo, legendas tão estranhas, veja bem, eu coloco um partido como o PR e um partido como o Partido dos Trabalhadores. Os dois coligados, eu percebo que existem algumas teses e antíteses entre os dois. Mas a coalizão, para a vista do eleitor comum, ela vai enxergar aquilo como são todos farinha do mesmo saco. Isso é muito ruim. Quer dizer, colocou tudo no mesmo bolo, misturou. Isso é muito ruim. Então, essa é uma dificuldade que precisa ser enfrentada. O partido político, ele é necessário, ele é fundamental. Sem partido político não existe democracia. Perfeito. É um foro, né? Perfeito. Outra sugestão, senhores, lá no portal e na discussão sobre a reforma política das pessoas, da população, foi de que eu votei no vereador, eu votei no deputado, eu votei no senador, eu não gostaria que essa pessoa saísse para qualquer outro cargo ou do executivo nomeado, ou então para disputar a eleição, de repente, para governador, para presidente. Como é que os senhores veem isso? A pessoa que deveria se sentir representada em quem votou. Essa é a ideia ali da reforma política. Procede para vocês? É meio polêmico isso aí, né? Mas é claro. Né? Mas esse é um programa polêmico, é para isso, né? A população deve estar citando aí o Zé Serra, que sai candidato e nunca fica no... sai candidato, é eleito e nunca fica, não exerce seu mandato. Eu acho que está correto nisso aí. Eu acho que se você é o candidato e pedir o voto para a população para ser governador, por exemplo, você tem que ficar até o fim. Né? O vereador é a mesma coisa. E você é vereador e depois você vai ser secretário, há uma incoerência aí, né? Pode ser legal, mas no mínimo é incoerente, né? Por parte do candidato ou do eleito. Se você sai candidato a prefeito, você tem que exercer seu cargo a prefeito até o dia final que a lei determina. Como é que o senhor vê, vereador Gilvan, essa questão? Eu tenho um pensamento até contrário. Eu acho que o secretário que ele tem, no caso aqui da cidade, o seu mandato como vereador, isso é uma opinião minha. Eu até acho que ele tem até mais força dentro da secretaria. Por quê? Se ele ali, o prefeito, manda algo ali para a sua pasta ou quer fazer determinada coisa que ele não concorda, ele vai dizer, olha, prefeito, eu não concordo por isso, está aqui a pasta, estou devolvendo aqui para o senhor, vou voltar para a Câmara, vou exercer lá o meu mandato a qual eu fui eleito. Aí você vai dizer para mim assim, mas como assim? Não estou entendendo. Muitas vezes o secretário, e não é só o secretário, para manter o seu salário, a sua sobrevivência, muitas vezes ele engole muitas coisas. Então eu volto a dizer, a educação, a cultura do nosso país, ainda ela é muito fechada para isso. Então, eu acho que quando a pessoa ele é um parlamentar, eu ainda acredito que ele tenha mais força ali. Agora, também ele foi votado para exercer o seu mandato de vereador, de deputado, de governador, de prefeito. Então, como o vereador Rômulo disse, é polêmico. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado isso. Legal. Para encerrarmos o Câmara em Pauta, quero pedir as considerações finais dos senhores com a seguinte pergunta, começando pelo vereador Rômulo, depois o vereador Gilvan e o professor Marcos. Os senhores acreditam que a reforma política no país vai sair, sim ou não? Porque já é debatida há muito tempo, tal como outras reformas, reforma agrária, etc., reforma tributária, tal. Vai sair para os senhores, sim ou não, vereador Rômulo? Não. E obrigado já por ter participado do Câmara em Pauta. Obrigado pelo convite. Eu disse que não. Reforma política nesse país só sai se houver manifestação popular, pressão popular. Se depender de quem está no poder, não sai nunca. Máximo uma remendinha nessa coxa de retalho toda. Então fica aí o alerta também para a população. Não vão às ruas só para pedir, então, melhores condições de saúde, melhores hospitais, melhor transporte público. Peçam também a reforma política só sai e a reforma manifestação partidária. popular, não tem outro jeito. Pressão popular, o povão na rua fazendo pressão, aí sai uma reforma talvez ideal, né? Talvez não que só com pressão popular, não tem outra maneira. Isso aí
isso é claro e evidente. Aliás, pressão popular que deu certo, pelo menos na redução das tarifas dos ônibus. Perfeito. Vereador Gilvan, obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta e, por favor, fale aí sobre essa questão final. Eu também quero agradecer ao convite, agradecer ao professor, ao vereador Rômulo, a toda a equipe. Também não acredito. Não há interesse político dessa reforma. Legal, obrigado, vereador. Professor Marcos, o senhor, pela parte teórica, como estudioso que é, reforma política sai ou não sai? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui e participar do Câmara em Pauta. Em primeiro lugar, foi uma honra, uma alegria fazer parte dessa bancada com a companhia de todos vocês. Mas agora, referente à pergunta, eu não acredito numa reforma política propriamente dita. Alguma coisa no sentido deve ser providenciada, porque nós temos também um calendário muito apertado, isso tudo tem que ser decidido para que possa valer, né? De alguma forma, a reforma política ela é um processo de muito tempo, ela precisa ser muito debatida, e eu não vejo nesse atual Congresso vontade política nem maturidade suficiente para que esse assunto seja debatido com a seriedade que merece. Bom, de qualquer forma, desejamos que o melhor para o país seja feito, principalmente pelo Congresso Nacional, onde, repito, há um grupo de trabalho que estuda só a reforma política, já há debates, já há audiências públicas sobre a questão, e você pode participar acessando lá o portal E-Democracia, sugerindo, dando ideias, dando opiniões e assistindo às audiências públicas também, que só tiveram 35, 36 acessos à audiência pública. O eleitor também precisa se politizar, entender um pouco mais de política, participar e, claro, contribuir sim com a sua sugestão, com as suas ideias. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero lembrar só a você que todo encontro semanal nosso é toda sexta-feira, inédito, a partir de 15 para as 2 da tarde, na NET, canais 7 digital, 98 analógico, ou então no nosso site camaraguarulhos.sp.gov.br, onde inclusive os arquivos ficam disponíveis para você assistir a hora que você quiser, inclusive as edições anteriores. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.